A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, uma sexta-feira abençoada para todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, vossos lares, trabalhos e famílias e projetos, em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos entrar na palavra de Deus, no que a palavra do Senhor nos diz, em Isaías capítulo 55, versículos 7 e 8. Isaías capítulo 55, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor nos diz: abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Versículo 8. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirme Yahvé, o Senhor. Repetindo, abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Versículo 8. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirme Yahvé, o Senhor. Aqui um texto que claramente já, por si só, pela leitura que fizemos, o texto já nos deixa claro que só há um caminho para o ser humano. É o caminho de Deus, é o caminho de Deus. Porque Deus diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, só há um caminho, e ele deixa claro nesse texto que só há um caminho. Porque ele fala bem claro aqui que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, e que os nossos caminhos não são o caminho dele. E ele diz aqui no começo do texto que abandona o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações. Esse texto também nos deixa claro, que nós, quando nos arrependemos e se voltamos para Deus, há perdão. Deus nos dá de bom grado o perdão. Porque se nós se arrependemos só um momento e depois voltamos à prática, e assim sucessivamente durante tempos na nossa vida, e criamos um certo prazer enraizado nisso, isso não é um arrependimento. Isso é apenas um remorso. É só no momento, depois você volta à prática. Mas o verdadeiro arrependimento é quando você se arrepende e deixa. E para isso nós precisamos estar em oração com o Senhor e em intimidade, para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê vitória, para que não haja só remorso de nós para com o nosso pecado, mas para que haja arrependimento verdadeiro, para que haja uma conversão genuína na nossa vida, santa, para que realmente se arrependemos, abandonarmos os nossos maus caminhos, as nossas maquinações, os nossos maus desejos, e voltarmos para Deus, e Ele nos dará perdão. Nós vemos a história do filho pródigo na Bíblia. A Bíblia diz em Provérbios que a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não é porque Deus não é bom, não é isso, que Deus é bom. Mas é que quando eu tento antecipar a minha herança, o meu processo, eu acabo que no fim não será abençoado. Mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não geram dor, não acrescenta dores. Mas se eu tentar antecipar o processo, eu vou sofrer, porque eu estou querendo fazer do meu jeito. E assim o filho pródigo fez. Mas eu acho tremendo, e para a gente trazer o contexto desse texto, é que quando o filho pródigo volta, há perdão. O pai não mudou. Ele continuou sendo filho, o pai continuou sendo pai, e o pai preparou o melhor banquete, e muito se alegrou, e trouxe a melhor roupa, lhe deu um anel. Da mesma forma, nosso Deus. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a gente falou na palavra de ontem, os nossos inimigos diários que nós lutamos. Mas é fácil haver um arrependimento verdadeiro na nossa vida e nós deixarmos tais práticas que abominam o Senhor? Não é fácil. Mas se nós estivermos no Senhor, enraigados no Senhor, tivermos uma vida íntima de oração com o Senhor, de leitura da palavra, nós vencemos, queridos. Se nós se esforçarmos para viver cada dia, pelo menos um versículo da palavra do Senhor, nós vamos ter uma vida transformada, porque a palavra do Senhor cura, liberta e transforma, e Jesus vem com a salvação. Nós não podemos desistir. Muitos se perderam e não têm mais força para voltar, ou não querem voltar porque se sentem envergonhados, devido ao seu pecado, devido aos erros que cometeram. Mas, queridos, nós temos que não se preocupar com o julgamento do ser humano, mas se preocupar com o que Deus acha sobre nós. A Bíblia diz que tudo que fazer para a honra e glória de Deus. Se eu pequei contra o meu Deus, eu preciso verdadeiramente me arrepender. Eu preciso ser sincero em oração. Senhor, eu estou mal, estou triste com isso que eu fiz, e eu quero me arrepender verdadeiramente.
Eu não quero só que seja um remorso. Eu quero abandonar isso, Senhor, porque não te agrada. Mas eu não tenho força. Me ajuda. E o Senhor vai fazer. O que nós estamos precisando voltar é a prática da oração íntima, a oração diária, orarmos com fé, crendo, e aquela oração sincera, principalmente, ao Senhor. Nós precisamos, Deus sabe, sonda, conhece nossos corações, mas nós precisamos de oração, abrir o nosso coração. Muitas das vezes, querido, nós confiamos num amigo, num pai, na mãe, numa esposa, no esposo, num filho, numa filha, e contamos nossos segredos, contamos aquilo que nos aflige, contamos algo que fizemos de errado. Mas ao Senhor, muitas das vezes nós omitimos as coisas e temos medo de abrir o coração para o Senhor. O Senhor não está ali, queridos, para nos julgar, não. Ele está ali para nos ouvir na oração e transformar a nossa vida quando há uma entrega de nossa parte para Ele. Quando abrimos coração para o Senhor, confessamos todos os nossos pecados e entregamos a Ele, Senhor, eu estou em erro, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu preciso ser restaurado, Pai. Me exorta, me corrige, mas transforma, me faz voltar para o Senhor, que esse mal venha cair por terra da minha vida. E assim haverá perdão, queridos, porque o caminho do Senhor é o caminho certo para a nossa vida. Porque, como lemos no texto, os pensamentos nossos não é o dele, e os nossos caminhos não são o dele. Deus sabe o que é melhor para mim e para você, mas tem que haver um arrependimento, tem que haver uma conversão verdadeira. Tem que haver um diálogo sincero entre você e Deus. A oração é algo poderoso na nossa vida, meus queridos. Mas ela tem que ser feita da forma correta, sincera e sermos honestos, justos com Deus. Não adiantamos querer omitir algo ou enganar Deus em oração. Isso é ilusão. Estamos enganando a nós mesmos. Que a gente vem aprender com esse texto. É a importância disso para a nossa vida. Que Deus abençoe seu dia. Que temos um dia abençoado na presença do Senhor. Final de semana abençoado. Em nome de Jesus.